Graças e paz, amada igreja, meus amados amigos e irmãos, quero aqui mais uma vez, poder dizer que Deus possa continuar abençoando a vida de todos vocês, amém? Estamos aqui nesse nosso encontro semanal, com mais uma devocional que o nosso Senhor traz ao nosso coração nessa noite. E nesse momento, eu gostaria que vocês pudessem estar abrindo a Bíblia de vocês, no Evangelho de Mateus, capítulo 5. E nós vamos ainda dar continuidade ao nosso estudo que temos feito sobre o Sermão da Montanha, pegando ali as várias temáticas daquilo que Jesus ensinou nesse primeiro tão grande, a tão grande pregação que ele fez logo após iniciar o seu ministério público, amém? E hoje nós vamos compartilhar com vocês o capítulo 5, do verso 21 até o verso 26, amém? Então abram aí as suas Bíblias e acompanhem conosco essa leitura. Diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Amém? Meus irmãos, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei me lembrando de uma coisa bem simples, bem interessante da minha infância. Acredito que muitos aqui já ouviram falar naquele programa do Chaves. E o Chaves tem um personagem chamado Seu Madruga, que ele sempre dizia a seguinte frase, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. E eu nunca parei para pensar o quanto que isso é realmente verdadeiro e o quanto que Cristo está nos ensinando isso também nesse texto. O que Cristo está nos ensinando é que a ira que é alimentada, ela vale tanto quanto um homicídio. Que não apenas aquele que mata, mas aquele que tem no seu coração o desejo de negar o outro na sua vida, o desejo de não perdoar, o desejo muitas vezes de eliminar da sua vida a existência de outro, faz com que isso também torne-se um homicídio. E aqui a gente percebe esse texto sendo colocado de três formas bem interessantes. A primeira delas, do versículo 21 ao versículo 22, Cristo fala sobre o desprezo que muitas vezes nós temos com outras pessoas. E que esse desprezo, ele é visto por Deus tanto quanto o pecado do homicídio. Porque de alguma forma, quando você despreza alguém, quando você elimina alguém da sua vida, é a mesma coisa que você está eliminando a existência dessa pessoa. E eu acho interessante que Cristo nos mostra com isso, que não apenas o homicídio, mas o fato de irar-se, ou seja, de criar um sentimento de vingança, um sentimento onde eu não olho o outro como pessoa, não vejo o outro como alguém, não vejo o outro como alguém que existe nesse mundo. Isso pode fazer com que nós também nos tornemos homicidas. É meio pesada essa palavra, porque às vezes a gente sempre pensa no sentido do ato em si. Mas Cristo nos ensina que até o fato de repudiar uns aos outros, que o fato de negar uns aos outros diante de Deus é visto tão, digamos assim, diante de Deus é tão preocupante, é tão ruim quanto aquele que causa também um homicídio. E aí, quando a gente observa, por exemplo, o versículo 23 ao 24, Jesus Cristo fala de uma coisa interessante. Ele diz assim: aquele que despreza, aquele que tem algum problema, aquele que tem um sentimento vingativo, aquele que não suporta olhar para o seu irmão, aquele que não ama, aquele que na verdade não se importa com o outro, este não deve nem sequer entregar uma oferta ao Senhor. Pois se ele entregar uma oferta a Deus com esses sentimentos no coração, se entregar uma oferta ao Senhor com esse tipo de atitude no seu coração, então isso significa dizer que a oferta não é aceitável. Então é como se Cristo dissesse assim: não entreguem uma oferta imunda ao Senhor.
Pois aquele que não é capaz de amar o seu irmão, João já disse isso, como é que amará a Deus, a quem não vê? Então a gente precisa entender que isso é muito sério. E é nesse momento que a gente observa, por exemplo, a última parte desse texto, do verso 25 ao verso 26, pois Cristo diz assim: olha, nós estamos no caminho, vocês estão no caminho da reconciliação. Pois enquanto vocês estão no caminho, vai com o seu adversário, conversa com ele, tenta se reconciliar para que não chegue até o tribunal. Cristo nos ensina através disso que eu e vocês estamos nesse caminho. O caminho que precisamos perdoar, o caminho que precisamos ser mais empáticos, um caminho onde nós precisamos, na verdade, olhar para essas nossas atitudes e entender que não podemos negar um ao outro e muito menos negar a existência do outro em nossa vida. Às vezes pensamos no homicídio sempre nessa situação do ato em si, mas Cristo nos mostra que até o sentimento no coração, que até o desejo de vingança, ou muitas vezes a ira, a mágoa, o rancor que você cria com outra pessoa, isso não é bem visto diante de Deus. E aquele que deseja estar com o Senhor e que deseja andar nos caminhos dele, que deseja trilhar o caminho dele, precisa aprender que esses sentimentos precisam ser todos eliminados da sua vida. Então trago aqui para nós, principalmente essa última parte do que Cristo fala: nós estamos no caminho da reconciliação. Eu e vocês estamos trilhando um caminho onde os nossos adversários, onde muitas vezes as pessoas que nos machucam, ou aqueles ao qual nós temos alimentado alguma raiva, ou aqueles ao qual muitas vezes nós não temos conseguido perdoar, precisam ser perdoados por nós, para que quando nos apresentarmos no tribunal divino, nós não tenhamos nada de que possamos ser culpados. Amém? Então que você possa meditar sobre isso. E aqui eu deixo um outro texto bíblico que diz: não deixe o sol se pôr sobre sua ira. Então, meu amigo e meu irmão, você que faz parte dessa igreja, você que está assistindo esse vídeo, se você tem algum rancor no seu coração, se você tem alguma mágoa, se você tem algo que muitas vezes te causa ira ou te causa chateação, busque perdoar. Busque a pessoa, fale com ela, peça perdão, tire isso do seu coração, para que você não venha ser culpado no tribunal divino do nosso Deus. Amém? Então é essa mensagem que eu trago ao nosso coração, e para que nós possamos nos lembrar que não apenas a atitudes foi vista como Cristo, não apenas a atitude de homicídio como pecado, mas também quando nós negamos uns aos outros, é como se nós fizéssemos um tipo de homicídio, como se fosse assim, um homicídio da existência. Isso diante de Deus também é pecado. Amém? Quero orar por você e gostaria que você pudesse fechar os seus olhos justamente comigo. Senhor Deus, amado Pai, nós agradecemos e louvamos ao Teu santo nome. O agradecemos por esta manhã que o Senhor assim nos deu a oportunidade de aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Obrigado, Deus, porque tudo que o Senhor tem nos ensinado por meio da Tua palavra é para o nosso próprio bem, é para que possamos nos aproximar mais ainda de Ti. Te peço também, Senhor, que se há em nós algum espírito de ira, de chateação, de raiva, de rancor, que possamos perdoar, que possamos buscar o nosso adversário e possamos nos reconciliar com ele, assim como a Tua palavra nos ensina, para que quando nos apresentarmos diante do tribunal do Senhor, estejamos todos, ó Senhor, resolvidos, para que assim possamos continuar trilhando um caminho que agrada a Ti. Por isso eu louvo e eu engrandeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero aqui mais uma vez agradecer a vocês que estão conosco, pedir que, se você gostou desse vídeo, dê um gostei, porque toda vez que você clica no botão de gostei, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele começa também a poder estar informando e compartilhando para outras pessoas, ok? Se você também não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo também para um número maior de pessoas que você puder, para que outras também possam ser abençoados assim como você também foi. Amém? Mais uma vez, agradeço ao Senhor por mais esta manhã que estamos juntos, em nome de Jesus. Amém.